Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Tô gravando essa aula para quem não conseguiu entrar na nossa aula online, tá? O tema de hoje é aneurisma cerebral. Então, gente, aneurisma cerebral é a dilatação das paredes de uma artéria cerebral, né? Ela dilata. Eu trouxe aqui para vocês um balão para conseguir mostrar para vocês essa dilatação. Então, olha só, eu tenho um balão. Vamos associar esse daqui a um vaso. Quando ela dilata, ela começa o quê? Encher o balão, né? Ó. Então, isso dilatou. Então, quando eu falar de aneurisma, eu vou pensar em quê? Na dilatação do meu vaso, né? Eu tenho um vaso e esse vaso o quê? Ele dilata. Vamos associar um balão para ficar o entendimento mais fácil, tá? A causa, gente, da aneurisma não é totalmente conhecida, tá? Tem muitos autores que realizam essa pesquisa ainda, mas ela pode estar associada a alguns itens, mas não é 100% conhecida a sua causa, tá? Então, pode estar associada, por exemplo, a placas de aterosclerose, né, gente? As placas de quê? De aterosclerose, placas de gordura que é criado dentro do nosso vaso, né? De acordo com o nosso estilo de vida. Então, essas placas são criadas ao longo da vida, né? Pelo meu sedentarismo, pela minha alimentação rica em gordura, né? Então, essas placas podem auxiliar, pode causar esse aneurisma, tá bom? Pode ter um defeito, né? Pode ter uma anomalia vascular já congênita, né? A pessoa pode ter isso há longos anos, né? Pode ter nascido com esse defeito, com essa alteração na parede do vaso e também pode estar associado com alguns tipos de trauma, por exemplo, o traumatismo cerebral, traumatismo cerebral, né? O TCE. A maior parte desse aneurisma é silencioso, tá? Então, o que acontece? Eu posso ter um aneurisma e não saber, né? Pode ser o quê? Pode estar silencioso, né? Ele pode estar silencioso. Às vezes eu tenho uma cefaleia, eu tenho alguns sinais e sintomas, mas eu não procuro saber, não consigo identificar, então eu vivo com aquele aneurisma de maneira silenciosa, tá? Manifestações clínicas: cefaleia, a pupila fica dilatada, tá? Eu tenho um dilatamento dessa pupila. Isso chama o que, gente? Midrise, né? Então, a midrise é a pupila dilatada, o aumento dessa pupila. Visão dupla, a diplopia, né? Então, eu tô vendo aqui esse computador, eu tô vendo dois computadores, eu tô tendo essa confusão, tá? Também pode causar, tá? Dor na nuca, né, gente? Essa dor na nuca, essa dor cervical está muito relacionada com o aumento da pressão, né, da hipertensão arterial. Então, é bom verificar, né, se eu tô tendo uma dor, se eu tô tendo aquela algia na nuca, não é normal, tá? É bom verificar essa pressão arterial para ver se ela não está alterada. Com a ruptura do meu aneurisma. Quando eu tenho a ruptura, gente, do meu aneurisma, vai provocar o quê? O aumento da pressão intracraniana, né? Já foi citado pressão intracraniana nas aulas de urgência. A pressão intracraniana, ela é composta, né, pela hipótese de Morocchini por quem? Cérebro, sangue e líquor, né? Quando qualquer um desses altera, eu vou ter o que? A alteração dessa pressão intracraniana. Ela vai estar o que? Alterada, né? Então, quando eu tenho que esse aneurisma, quando ele se rompe, eu tenho um extravasamento de quê? De sangue, né? Qualquer um desses três alterados vai alterar a minha pressão intracraniana: sangue, líquor ou o cérebro, tá bom? A pressão intracraniana, ela varia muito, tá bom? De acordo com cada autor, né? Tem autor que cita ela de 10 a 20, tem autor que já fala que o normal é de 3 a 15. Então, frente a um concurso, é muito importante tá mantendo o contato com esse autor, né? Mantendo o que? O contato com os livros referente ao autor referente naquele edital, tá bom?
Pressão intracraniana cai muito, gente, principalmente em provas da polícia militar, é um tema bem cobrado. Déficit neurológico, então essa pessoa pode ter alteração de quem? Da escala de coma de Glasgow, né? Então a escala de coma de Glasgow, esse paciente pode estar confuso, ele pode estar o que? Desorientado, né, gente? Ele teve uma alteração a nível cerebral, então ele pode ter essa confusão mental. Lembrando, o normal da escala de Glasgow é 15, né? Eu estou em 15, vocês estão em 15, né? Quando eu tenho a redução mínimo, né? O valor mínimo dessa escala não é 0 e nem 1. O valor mínimo é 3, tá? E menor que 8 é indicação de intubação orotraqueal. Esse paciente também pode ter a perda da consciência, tá bom, gente? Diagnóstico. O diagnóstico clínico, né? Então, se eu tenho um paciente com a queixa de diplopia, né? Essa visão dupla, cefaleia, náusea, vômito, eu tenho que estar avaliando essa clínica desse paciente. Angiografia cerebral é um exame específico, onde ele vai analisar por meio de um contraste próprio, né? A estrutura, aqueles vasos, aquelas artérias, tá bom? Tomografia e ressonância também, tá, gente? Que vai avaliar essa questão dos exames de imagem, vai avaliar essa alteração no vaso. O tratamento, gente, o paciente com aneurisma, né, ele é preparado a maioria das vezes para uma intervenção cirúrgica. Vou citar ela mais à frente, quais que são, tá? Farmacológica, eu posso utilizar o que? Sedativo, se esse paciente estiver agitado. Não posso ter um paciente agitado, não posso ter um paciente nervoso, né? Analgésico, se ele tiver com cefaleia, se ele tiver aquela dor de cabeça. Diurético, o que seria esse diurético, gente? Para reduzir, para evitar esse acúmulo de líquido no organismo, aumentar a diurese desse paciente, tá? Promover o repouso, né? Um ambiente calmo, um ambiente sem muita luz, né? É bom eu ter um ambiente com a iluminação reduzida, tá? Ela melhora até mesmo a cefaleia, ela ajuda muito. Manter as vias aéreas desse paciente, o que? Estáveis, livres, né? Manter o paciente monitorizado, esse paciente tem que estar monitorizado. Eu preciso saber o que? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu preciso saber tudo, tá bom? Desse paciente. Caso o paciente não tiver uma contraindicação em elevar a cabeceira, manter esse paciente com a cabeceira elevada para melhorar o parâmetro respiratório. Eu tenho dois procedimentos cirúrgicos, né? O clipe metálico, tradicionalmente o tratamento da aneurisma se faz através da colocação de um clipe metálico. Entre quem? Entre o meu vaso, né, e o meu aneurisma, excluindo dessa forma o que? O sangramento desse paciente, tá? Então o clipe metálico é o tratamento assim mais tradicional que temos, tá bom? Endovascular, gente, é um procedimento pouco invasivo, tá? Ele acessa a área de tratamento do vaso sanguíneo. No caso de aneurisma, o tratamento será a embolização com molas. Coloquei uma imagem para vocês, tá? O objetivo desse tratamento, né, endovascular, embolização com mola, é o isolamento da aneurisma de quem? Da circulação sanguínea, sem a necessidade de abertura do crânio. É realizado por intermédio de quem? De um catéter, né? Que são introduzidos à distância, ou seja, esse catéter é introduzido a maioria das vezes pela artéria femoral. Ele é guiado por um sistema de imagem, tá? Esse sistema de imagem, eu vou guiando o catéter até chegar no local onde está a minha aneurisma, até onde está o meu defeito, o meu problema vascular, tá? Permitindo a visualização. Então, eu entro com esse catéter, o médico entra com esse catéter por via femoral, guia ele até o local onde que o aneurisma está presente, tá? Após o catéter estar posicionado dentro daquele aneurisma, dentro daquele saco aneurismático, né? Aonde houve o que? A dilatação, é introduzido o que, gente? São introduzidos espirais de platinas,
de diversas formas, tá? E que se adaptam, preenche o interior daquele aneurisma, causando o quê? Uma trombose, tá bom? Daquele local. Então, esse também é um tratamento bem utilizado, tá? É importante acalmar, orientar o paciente do tratamento dele, tá? Porque se esse paciente apresentar um paciente nervoso, muito ansioso, com aumento da pressão arterial, pode ser que esse procedimento seja suspenso, tá? Então é importante manter a calma desse paciente, tá? Em todo momento. Coloquei imagens para vocês, tá? Umas imagens bem interessantes para conseguir visualizar a diferença desses dois. Então agora eu tenho a diferença entre o aneurisma e o AVC hemorrágico. O aneurisma, eu vou lembrar, aqui tá meu vaso, ó. Dilatou. Se dilatou o meu vaso, eu tenho um aneurisma. O que seria, gente, o AVC hemorrágico? Isso, rompeu. Então, quando eu tenho um aneurisma, ele dilata. Quando o meu vaso rompeu onde que estava aquele aneurisma, eu tenho quem? Eu tenho o AVC hemorrágico, tá bom? Coloquei para vocês bastante imagens para conseguir identificar a diferença desse tratamento, tá? A diferença de um AVC hemorrágico, a diferença para um aneurisma, né? Vamos lembrar, gente, aneurisma, ele é o quê? Ele não tem uma causa definida, tá? Pode ser uma alteração congênita, sim. Pode ser por causa de um traumatismo, sim, né? E entre outras. Já o AVC hemorrágico tem várias causas, tá bom, gente? Uma das causas dele, por exemplo, é a pressão arterial muito elevada, mas isso aí é em uma outra aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu achei interessante utilizar o balão, tá? Para que vocês consigam olhar, conseguir identificar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem contar comigo, tá bom? Um abraço para todos e até amanhã, né? A próxima aula. Beijos!